Desde a infância, a maioria das pessoas é condicionada a se identificar com o corpo, com a nacionalidade, com a religião herdada, com os desejos, com o medo da morte. Mas quem olha por trás dos olhos não é o corpo. O corpo muda, os pensamentos mudam, o mundo muda, mas aquele que percebe nunca muda. Esse é o eu real, consciência pura, sem forma, eterna. Quando você silencia e mergulha profundamente, perceberá que esse eu não é diferente do espírito universal. A alma não é um pequeno fragmento separado. Ela é uma centelha da consciência cósmica. Você é Deus, temporariamente fingindo ser humano. Esse é o ensinamento que Paramahansa Yogananda dedicou sua vida para transmitir. Yogananda não era apenas um mestre espiritual, ele era como um espelho que mostrava o que está escondido em você, a verdade de que sua essência é divina. Enquanto o mundo tenta nos convencer de que somos apenas um corpo, um nome, uma história, Yogananda nos ensinava a inverter essa lógica. Você não é o corpo vivendo uma experiência espiritual. Você é o espírito, eterno, imutável, vivendo temporariamente uma experiência humana. Para ele, a ignorância espiritual, esse esquecimento de quem realmente somos, é a raiz do sofrimento. O mundo parece caótico, o ego parece forte, a dor parece inevitável. Mas tudo isso acontece porque esquecemos que somos parte do próprio Criador. E isso não é filosofia, é algo que pode ser vivido, sentido, experimentado. Quando você se senta em silêncio, fecha os olhos e mergulha em si. Você começa a sentir uma presença viva ali, um estado de paz que não depende de nada externo, uma energia que nunca começou e nunca vai acabar. Yogananda chamava isso de autorrealização, a percepção direta, sem intermediários, de que Deus não está lá fora, está aqui, agora, como sua própria consciência. E quando você sente isso, nem que seja por alguns segundos, você entende, você é Deus e só havia esquecido. A mente cria uma ilusão tão convincente que a maioria das pessoas vive e morre sem perceber que estavam sonhando. Esse eu que diz, eu sou fulano, eu tenho esse corpo, esses são os meus problemas. É apenas um conjunto de memórias, emoções e condicionamentos, como se fosse um papel que você interpreta em uma peça de teatro. Mas quem é o ator que está por trás do papel? Quem é que percebe tudo isso acontecendo? Esse algo que observa não tem forma, não tem história, não tem medo, não tem passado nem futuro. Ele apenas é. O ego quer ser alguém, mas a consciência já é tudo. E quanto mais você acredita na história do ego, mais se sente separado. Separado dos outros, da natureza, de Deus. Mas no momento em que você silencia, no momento em que para de acreditar em tudo que passa pela sua mente, você começa a sentir um espaço, um vazio sagrado, que não é ausência, é presença. A maioria das pessoas vive como se tivesse perdido algo que nem lembra ter. Um vazio estranho, uma inquietação constante, como se a alma soubesse de uma verdade que a mente esqueceu. Vivemos correndo atrás de algo que preencha. Amor, sucesso, aprovação, distrações, qualquer coisa que nos faça sentir completos. Mas no fundo, o que buscamos não está no mundo, está em nós. Só que esquecemos como acessar. E esse esquecimento é o início do sofrimento. Quando você acredita que é apenas o corpo, o nome, os traumas, você se sente pequeno, limitado, separado. Mas quando, mesmo por um instante, você silencia a mente, você percebe que existe uma presença ali, uma inteligência que não julga, não deseja, não teme. Ela só observa, ela só é. E esse simples ser já é completo. Você não precisa se tornar algo. Você precisa lembrar do que você já é. Você já reparou como o mundo está sempre barulhento?
não apenas sons, mas pensamentos, cobranças, expectativas, notificações. O barulho é constante, porque o ego tem medo do silêncio. No silêncio, a máscara cai, e o que sobra é você, nu, verdadeiro, intocável. É no silêncio que a verdade sussurra, não como uma ideia, mas como uma experiência direta. Você sente que há algo observando tudo, seus pensamentos, suas emoções, até o corpo. Mas esse algo não pode ser tocado, nem definido. Esse é o seu eu real, imortal, inquebrável, infinito. Mas o ego não quer que você saiba disso, porque quando você sabe, o ego perde o controle. Por isso, a chave é simples e revolucionária. Silencie. Observe. Permaneça. A maior ilusão é acreditar que você é alguém que está chegando à iluminação, como se Deus estivesse longe e você estivesse correndo atrás dele. Mas não, você não é um ser humano tentando ser espiritual. Você é o divino, que se esqueceu de si. Você é a consciência que assumiu um papel para brincar de ser alguém, para experimentar o mundo, tocar a matéria, aprender com os contrastes. Mas em algum momento, essa lembrança começa a surgir. Você começa a suspeitar que nada do que te ensinaram sobre quem você era verdade. E nesse momento, tudo muda. Você não precisa mais provar nada. Você não precisa se encaixar. Você apenas começa a despertar. E isso é irreversível. Quando você começa a se lembrar de quem é, até o mundo à sua volta muda. Você percebe que as coisas não têm o peso que pareciam ter. A raiva dos outros já não te fere como antes. As perdas já não te definem. O medo da morte começa a desaparecer, porque você entende que aquilo que morre nunca foi você. A verdadeira vida é invisível. Ela pulsa atrás de cada batida do coração. Ela vibra silenciosa atrás dos olhos. O corpo sente, a mente pensa, mas a consciência é o espaço onde tudo isso acontece. E quando você começa a viver a partir desse espaço, a paz deixa de ser algo distante. Ela se torna sua casa. Tudo na realidade está conectado, mas a mente vê separação em tudo. Eu e o outro, eu e Deus, eu e o mundo. Essa separação é o véu, a ilusão que sustenta o medo, a raiva, a comparação. Mas se você parar e sentir agora mesmo, você vai notar que há uma só presença fluindo em tudo. O mesmo campo de energia que pulsa em uma estrela, pulsa em você. A mesma inteligência que faz o sol nascer, respira dentro do seu peito. Você nunca esteve sozinho. Você nunca foi pequeno. Você só estava distraído. E agora está começando a lembrar.